Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar então continuidade, né? Já passou uma semana e esses estudos é semanal mesmo, né? Para não ficar muito pesado. E entre o estudo, eu sempre vou colocar lá na playlist alguma técnica. Quem tiver interesse, quem quiser fazer, né? Vai ser muito bem-vindo para você. Então a gente já está aqui na terceira parte, né? E a gente parou aqui no poder da informação. Então eu dei umas grifadas em alguns pontos, porque eu não vou ler na íntegra, como eu disse para vocês, né? Mas aqui está falando sobre os pensamentos científicos da medicina ocidental, né? A mente ocidental. A mente oriental, ela visa muito o corpo, a mente, o espírito, e o ocidental sempre o corpo, né? É corpo e a mente, né? Tá ótimo. Então, aqui fala, o pensamento científico materialista instalou-se com muita tranquilidade na mente dos ocidentais, porque eles visam mais lucro. É muito mais fácil convencer nosso cérebro esquerdo, que é o racional, uma vez que a lógica é algo fácil de aceitar. Então, basta criar uma convenção para definir o que é certo e o que é errado para determinar se algo existe ou não. Então, assim, isso daqui eles estão falando, iniciou, né, nessa conversa, falando sobre as medicações, as doenças, os tratamentos, né? Então, olha, todas as situações com as quais lidamos diariamente são apenas convenções estabelecidas a partir desse materialismo radical. Às vezes, você sente uma dor de cabeça forte e você pensa, eu tô com. Aí já pensa até besteira. Tem gente que já pensa, será que é aneurisma? Será que é isso? Será que é aquilo? Né? Ou então a pessoa pensa, será que eu estou com pressão alta? É lógico que tem que olhar tudo mesmo. Mas a gente vai criando, vai dando. Então, se muitas comercializações, muitas publicidades já induzem a gente a ser algum problema, né? Então, que você tem que tomar remédio para melhorar. Se você está com uma sinusite, você tem que tomar remédio para melhorar. Tudo você tem que tomar remédio. E essas medicações melhoram rapidamente aquele ponto às vezes, né? Ou então a médio e longo prazo, mas melhorando vai dando problema em outros locais, como o coração, como os rins, o fígado, o estômago. Então, vai virando uma bola de neve. Então, aí, você já tratou ali, agora você vai tratar lá o fígado, o seu baço, o seu pâncreas, você vai cuidar. Os rins eles são muito delicados e tem medicações, eu falo com as pessoas que tem medicações que são simples da gente comprar na farmácia, mas que é um veneno. E em outros países são até proibidos. Não vou falar o nome aqui, mas creio que vocês já devem saber qual, né? Esses relaxantes musculares, essas coisas. Então, desse modo, o que tem mais valor hoje não é a capacidade produtiva, e sim a capacidade de deter e administrar informações, né? Então, a questão é que os poderes econômicos e militar se apossam dessas informações e descobertas científicas e as usam de acordo com o seu próprio interesse. Então, tem algumas descobertas, né? A gente sabe que tem algumas coisas escondidas que a população não fica sabendo, mas a indústria farmacêutica muitas vezes compra, né? É até complicado ficar falando isso daqui, mas isso daqui todo mundo sabe, né? Compra várias ideias maravilhosas aí de cientistas e fica engavetado, né? Por quê? Porque a cura não é legal para essa indústria, para a indústria farmacêutica, indústria médica. Por quê? O médico, tudo que o médico pode fazer,
igual assim, na terapia holística, o que a indústria farmacêutica vai ganhar de bom com um terapeuta, um profissional que trabalha com as coisas naturais, naturalistas? Não ganha nada. Então, é melhor fazer o quê? Denegrir a imagem, né? Achar que a pessoa ali é uma pessoa muito zen, né? Eles falam vários nomes aí que eu não me preocupo, então eu nem sei quais são. Não dão crédito a nós, né? Por isso, graças a Deus, as pessoas, a internet, gente, ela é tão importante nisso. A gente já conversou disso sobre alguns capítulos atrás, a gente já falou sobre isso. Olha a maravilha da internet. Fez com que abríssemos o nosso leque de conhecimentos, coisas que a gente não saberia. Que acontece lá no Japão, a gente sabe, a gente aprende tantas técnicas boas, né? Então, ó, a questão é que os poderes econômicos militares, já falou, né? Mas com acesso fácil à informação, que a gente está falando aqui, isso está ruindo. Assim como toda a arquitetura mental sustentada pelo ceticismo, uma vez que o que antes era visto como errado, hoje pode ser considerado certo. Então, às vezes, muita gente, quantas vezes pessoas falavam, eu não gosto de tomar remédio, e não tomava. Eu, assim, concordo e discordo, né? Eu também não gosto de tomar remédio, eu tomo quando necessário. Agora, a gente não pode burlar. Se você está com algum problema, tem que tomar. Mas tem gente que procura, tem gente que vai na farmácia e coloca uma cestinha na mão e faz a compra como se fosse um supermercado. Vou comprar isso porque se eu sentir dor, tá aqui, tá ali, tá lá. Então, assim, ninguém procura uma coisa natural, sabe? Então, às vezes a gente está com um problema emocional, ataca o estômago. O que a pessoa faz? Vai lá e compra um antiácido, compra outros remédios aí para o estômago, vai no médico, aí faz exame, aí o médico receita a medicação tal do laboratório tal. Então você toma, aí depois passa um tempo, você retorna no médico, aí o médico fala assim, melhorou? Melhorei, mas eu estou sentindo isso e isso, porque tem os efeitos colaterais, então aí mais medicações. Quando você vai ver, o seu armário ele está com uma caixa lotada de medicação que a maioria é sua. Você já parou para pensar nisso? Então, assim, eu sei que na minha estatística eu vejo as pessoas que assistem, não as pessoas, eu não sei quem está aqui me assistindo, mas eu sei, é muito legal o YouTube que ele dá estatísticas de idade e de sexo. Então, eu sei aqui que a maioria das pessoas, elas têm uma faixa aqui de 40 a 70 anos. São essas pessoas que tomam medicações. Então, eu estou falando isso para você mesmo, para você repensar. O que tem que tomar medicação, tome. Se você é hipertenso, tome a medicação. Se você é diabético, tome a sua medicação. Se você tem uma doença crônica, você tem que tomar medicações sim. Agora, já parou para pensar a quantidade de medicações que a gente toma quando não precisamos, talvez a gente pode mudar a alimentação, mudar alguma coisa, né? Então, assim, às vezes a gente toma medicação antes para não sentir uma dor depois, mas a gente pode mudar isso, né? Então, aquilo que vinha dizendo por séculos que nunca havia existido, pode ser uma realidade. As crenças engendradas pela arquitetura mental estão gradualmente ruindo, e assim se abre a brecha para aquilo que podemos chamar de despertar da consciência. Então, a ciência usa essa ferramenta como comércio. Então, a medicina oriental, aqui no Ocidente, agora está sendo vista muito com bons olhos com as pessoas que se preocupam com o seu corpo, com a sua mente, pessoas que passaram por muitos perrengues até, quando as pessoas despertam, a maioria delas são assim, e vê que essa terapia mais natural, ela limpa mais o seu corpo. Então, quanto mais você ingere medicações
fortes, lembrando que sempre que for necessário a gente tiver que tomar, tem que tomar mesmo, mas a gente está se envenenando, né? Isso daí é verdade que tem que ser dito, a gente não pode achar que a medicação é uma maravilha porque ela é uma droga. Não é à toa que as lojas que vendem remédios chamam-se de drogarias, né? Agora eles mudaram até para farmácia para não ficar muito pesado, né? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o racionalismo e o autoritarismo da medicina materialista. Então, olha, a postura mental do racionalismo gerou também muita ignorância. Temos vários exemplos disso no campo da saúde. As práticas que não seguem os princípios da medicina clássica ocidental baseada nessa ciência racionalista são negadas e repudiadas pela medicina ocidental. Então, olha, conhecimentos médicos de várias culturas, centenários e por vezes milhares, são sistematicamente questionados pelos critérios dessa ciência. As linhas de tratamento, que são chamadas de medicinas alternativas, têm seu valor terapêutico negado e sua prática, por vezes, passa pelo crivo de fiscalização autoritárias. É aquilo que eu falei para vocês e aqui está comprovando, né? O que eu falei. A medicina tradicional ocidental só aceita o valor de algumas dessas linhas terapêuticas e se apressa a incorporar sua prática sob a salvaguarda da corporação e de seu controle e regulamentação. Quando sua eficácia se torna inegável, suas curas inquestionáveis e um número cada vez maior de pacientes passa a procurá-las. Foi assim com a homeopatia, que só em 1980 foi reconhecida como especialidade médica do Brasil pelo Conselho Federal de Medicina. Até poucos anos atrás, a acupuntura, uma prática médica oriental milenar que tem seus efeitos terapêuticos mais do que comprovados em todo o planeta, era considerada uma técnica pseudocientífica, praticada por charlatões. A prática só foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina Brasileira em 1993, depois de ter sido reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Outras práticas organizadas de cura, apesar de procuradas e utilizadas por milhares de pessoas, sequer têm merecido a atenção da maior parte da classe médica. É o caso da terapia com essências de florais. Sim, a aromaterapia, que trabalha com os óleos essenciais também. A prática milenar utilizada desde o Antigo Egito. Tão antiga, né? A radiônica, né? A mesa radiônica. A parte da radiestesia, que utiliza o pêndulo principalmente para diagnósticos. É possível prever que em poucos anos essas terapias poderão ser aceitas pela medicina convencional, devido à eficácia de seus tratamentos, mas as chamadas autoridades médicas se comportam sempre como se estivessem descobrindo a prática e bondosamente autorizando que ela seja executada, sempre impondo a restrição de que deve ser exercida de modo exclusivo por médicos. A partir daí, as indústrias químicas e farmacêuticas também aceitam essas práticas terapêuticas. Não apenas o racionalismo médico que impede a sua aceitação. Estamos falando de poderosos interesses econômicos, sobretudo os ligados à indústria farmacêutica e sua busca incessante por lucros. A farmacologia das drogas sintéticas domina o cenário atual na área da saúde. Timidamente já começam a aparecer mais remédios fitoterápicos regulamentados por mesmos interesses industriais. Quando os óleos essenciais passarem a ser uma fonte de lucro apreciável, com certeza também serão aceitos por esse mercado, como já vem acontecendo de forma intensa na Europa, onde foram redescobertos.
Então, vocês estão vendo como que é? As coisas têm credibilidade quando tem, olha, lucro na medicina ocidental, ou seja, aqui, né, na Europa. Porque o negócio que fala mais alto é isso, né? Então, eu vou deixar isso daqui, eu ia falar mais coisas, mas isso daqui está bem... Eu acabei lendo esse trecho na íntegra, porque foi muito rico a informação, e é bom quando a gente lê, a pessoa vê que está no livro, né? Então, assim, eu falando certas coisas, alguns pontos eu vou falar, outros pontos muito relevantes eu vou ler na íntegra. Achei bom ler na íntegra esse ponto, porque é isso que acontece, gente. O que interessa para a nossa saúde aqui é o lucro. O remédio, às vezes você tem ali, o remédio é o mesmo, né? Mas o bom é aquele daquela marca tal, que é o preço lá no alto. Será? Né? Eu não sei, porque eu não sou médica e eu não sou farmacêutica. Mas tem muito a ver, não é? Eu vou ficar aqui por aqui, porque foi bem rico aqui o nosso estudo, tá? Fica aí, curte, gente, compartilha aí a playlist, compartilha o vídeo. E olha, você curtindo, eu entendo que você está gostando e eu trago mais conteúdo aqui para esse canal, tá bom? Eu fico muito grata aqui por você estar aqui, tá? Estudando aqui com a gente, aprendendo. Eu também estou estudando, eu também estou aprendendo, porque a gente nunca pode achar que a gente sabe tudo. A gente sempre vai aprender. E se eu ler e reler esse livro várias vezes, eu vou aprender cada vez mais. Então, se você tem vontade, olha, adquira esse livro. Ele é muito bom para a gente que é terapeuta. Ele é ótimo, tá? Muito bom mesmo. Eu fico aqui, por aqui. Agradeço aqui a presença de vocês. Beijos, tudo de bom. Tchau, tchau. Gachou.